Boa noite, sejam bem-vindos ao estádio Cidade de Coimbra, onde começou há cerca de 45 segundos o encontro entre a Académica e o Futebol Clube do Porto. Alguns problemas técnicos impediram que pudéssemos acompanhar desde o pontapé de saída este desafio. Seja como for, não se perdeu ainda muito. Estamos dentro do primeiro minuto da partida. Esta que é a terceira partida da nona jornada da Liga Zone Sagres. Académica Futebol Clube do Porto, um dos encontros mais aguardados da ronda. Clube do Porto, vamos ver se conseguimos manter no ar o sinal que nos chega de Coimbra. Dificuldades de ordem técnica, também provavelmente tendo ou sendo consequência do mau tempo e da verdadeira intempérie que continua a fazer-se sentir por quase todo o país, e com uma noite, um sábado e uma noite em particular muito chuvosa também na cidade dos Estudantes. Aliás, o relevado, como já deu para perceber, está completamente alagado, o que tornará, e já dá para ver isso, tornará a vida mais difícil, quer para os jogadores da Académica, quer para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Como dizia há pouco, é um dos jogos mais aguardados desta nona jornada da Liga Zone Sagres. Futebol Clube do Porto que tenta manter o Benfica à distância. Benfica que abriu esta sexta-feira a jornada com uma vitória por 2-0 na Luz sobre o Paços de Ferreira, reduzindo a diferença para o líder da prova, o Porto, para 4 pontos. Porto tenta recolocar-se a 7 pontos do grande rival. Esta Académica está a realizar um grande campeonato, segue na terceira posição à entrada para a nona jornada, tem 14 pontos e desde logo isso é uma nota a levar em conta, e muito em conta, pela equipa de André Vilas-Boas. Vamos, sem mais demora, apresentar os 11 iniciais. Do lado da Académica, o técnico Jorge Costa, de início com PZ, Pedro Costa, Berger, Orlando e Alder Cabral, Diogo Melo, Lionel, Hugo Moraes, Sogu, Diogo Valente e Miguel Fidalgo. André Vilas-Boas, de regresso a Coimbra, joga de início com Elton, Saponaro, Rolando, Maicon, Álvaro Pereira, Fernando, João Moutinho e Bellucci, e depois no ataque Silvestre Varela, Falcao e Hulk. Pedro Henriques é o comentador Sport TV para este desafio. Desde logo, Pedro, é uma pena o relevado estar da forma como está, porque não irá permitir que estas duas equipas desenvolvam o futebol que têm desenvolvido até aqui, e quer pelos resultados, mas também pelas exibições e pela classificação do Porto e da Académica neste campeonato. São duas das equipas que praticam bom futebol, melhor futebol, têm marcado muitos golos, e tudo isso poderá ser abalado por estas condições atmosféricas e as condições em particular do relevado. Boa noite. De facto é uma pena, porque tanto a Académica como o Porto são duas equipas rápidas que transitam bem para o ataque, pressionam bem, são duas verdadeiras equipas na acessão da palavra, e é uma pena que o campo esteja assim. Os jogadores têm que começar a adaptar-se, que ainda não se adaptaram muito, porque continuo a vê-los a conduzir muito a bola e a bola a prender muitas vezes, porque tem muita água. Por outro lado, este campo, o campo da Académica, é um campo duro. Portanto, outro qualquer campo que não fosse o da Académica estaria já impraticável. Este campo, como é mais rijo, vai resistindo mais, e é possível que os jogadores, se não chover mais, que as coisas melhorem um pouco. De qualquer forma, tem que começar a levantar a bola e bater na frente, porque é imprevisível. A bola umas vezes corre, outras prende, e é isso que vamos ver durante a maior parte do jogo. Álvaro Pereira ali com a queda já de Sogu.
O árbitro é Eduardo Gomes, da Associação de Futebol de Lisboa, a considerar o empurrão pelas costas ali do uruguaio Álvaro Pereira perante o avançado da Académica Soglu. Uma Académica que na jornada passada ganhou neste estádio, ganhou em casa ao Nacional por 2-1. A Académica com 2 rondas seguidas a atuar perante o seu público. Uma Académica que mantém a estrutura habitual. Jorge Costa, nas últimas jornadas, praticamente não tem mexido no 11 do jogo com o Nacional para o jogo com o Porto. Foi, no entanto, obrigado a fazer uma mexida devido ao castigo de Nuno Coelho. O médio titularíssimo desta equipa foi expulso na última partida, cumpre castigo e não pode jogar frente ao Porto, que está na área com Varela a aparecer. Tenta sair a Académica também a jogar. Lionel entra na equipa de Jorge Costa, em princípio havendo o recuo de Diogo Melo para uma posição de médio mais defensivo. Jorge Costa no seu tradicional 4-3-3, e estas são de resto duas equipas que jogam nesse esquema. Também o Futebol Clube do Porto, que goleou a União de Leiria há uma semana, aliás ainda na passada segunda-feira, por 5-1 no estádio do Dragão, sendo que no 11 do Porto para este jogo também não há muitas novidades. 2 mexidas, uma na lateral direita. Fuchile nem sequer foi convocado. Saponaro regressa ao 11 de André Vilas-Boas e depois no meio campo a Bellucci retoma o seu lugar, ele que tinha sido substituído de início no jogo frente à União de Leiria por Ruben Miquel. No resto tudo na mesma e veja-se a autêntica pátega de água que cai nesta altura sobre o estádio Cidade de Coimbra. Mas os jogadores continuam a tentar conduzir a bola, que às vezes parece possível porque ela rola, mas no instante logo a seguir ela prende. Isto não é imprevisível, pode ser vantajoso ou ser uma desvantagem, que é para quem ataca, que é para quem defende. É por isso que eu digo que é preciso que os jogadores levantem a bola e batam a bola na frente e subam para ganhar a segunda bola, e o árbitro terá que ter também um pouco mais, de ser mais condescendente, porque vão haver muitos contactos eventualmente e o desgaste vai ser enorme. Bellucci roda Hulk, esparra ali no jogador da Académica, com Eduardo Gomes a assinalar falta de Diogo Melo para rever a ação de Diogo Melo, barrando a passagem de Hulk. Fico com a ideia que o Diogo Melo não poderia desviar-se, ele não dá um passo à frente para bloquear a passagem do Hulk, roda, há um contacto aceito, porque também está difícil para o árbitro. O árbitro também, com a chuva e com os jogadores em constante contacto, vai errar mais vezes, mas terá que ser compreensível ainda mais esta noite. E novamente com um pedido de desculpas, mas nada podemos fazer. Retomamos a transmissão do jogo entre Académica e Futebol Clube do Porto, aqui com a repetição já de uma primeira iniciativa com perigo por parte da equipe de Coimbra, depois a resposta do Futebol Clube do Porto, dando origem ao pontapé de canto, que agora é marcado. PZ afasta, ainda vai insistir Bellucci.
Elochi a tentar cruzar e a ganhar mais um canto. Estava perante dois homens da formação da Académica. Mais um canto para o Porto. Nas imagens temos Pedro Costa, ele é o defesa direito do conjunto treinado por Jorge Costa. Canto para Hulk. Vai voltar a movimentar o jogador brasileiro. Hulk para o remate, ali a tentativa de remate de João Moutinho, ainda escorrega, cai sozinho, ainda com algum toque, não deu para perceber. Depois o pontapé muito desajustado por Álvaro Pereira. As bolas paradas serão uma boa oportunidade, uma vez que torna-se difícil jogar. Há pouco vimos na repetição uma boa iniciativa da Académica, cruzamento pela direita e 3 homens na área, um ao primeiro posto, um na zona central e um ao segundo posto. E o Porto em desvantagem com apenas 2 jogadores que estavam bem posicionados e conseguiram limpar o lance. É por isso também que a Académica faz golos, porque aparecem os jogadores nas zonas certas. É menos provável que nenhum deles acerte, uma vez que está 3 em zonas completamente distintas. Saponaro. Já este sábado o Rio Ave bateu o Sporting de Braga por 2-0. Braga que tem os mesmos pontos que a Académica à entrada para esta 9ª jornada, 14 pontos para a Académica, 14 pontos para o Braga. A Académica pode fugir ao Sporting de Braga se conseguir pontuar e sobretudo se conseguir bater esta noite o Futebol Clube do Porto. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto, para além de repor a vantagem de 7 pontos para o Benfica, também pode alargar distância para o Sporting de Braga, que perdeu, como já disse, em Vila do Conde frente ao Rio Ave por 2-0. Foi a primeira vitória do Rio Ave neste campeonato, fazendo com que a partir de agora já não existam equipas na Liga Zona de Sagres sem triunfos. Era o Rio Ave a única equipa que ainda não tinha ganho. O Lanterna Vermelha, o último classificado, conseguiu bater um dos conjuntos de topo este sábado, 2-0, mais um 2-0 nesta jornada, no segundo jogo, depois também da vitória por 2-0 do Benfica esta sexta-feira na Luz sobre o Passos de Ferreira. Saponaro, Fernando, no estádio Cidade de Coimbra. Estamos com 13 minutos e meio atribulados, até em termos de transmissão televisiva. Hulk é o melhor marcador da competição. O avançado brasileiro já tem 8 golos só no campeonato, 8 golos em 9 jornadas, 13 na totalidade de jogos oficiais realizados esta época pelo Porto. Maicon controla bem a situação. Maicon, mas como o relevado está, convém não arriscar muito esta noite. Esta será uma das boas possibilidades. Um passe nas costas do lateral, desde que o extremo aperte esse lateral e o médio daquele lado suba para ganhar depois a segunda bola, será muito mais fácil, como o Porto tentou agora aqui fazer, porque é a forma mais simples de chegar perto da baliza do adversário. Falcao, e a bola já estava para lá da linha lateral. Defrontam-se em Coimbra duas das 3 equipas do campeonato que marcaram golos em todos os jogos da competição. Académica e Porto também com 2 dos melhores ataques. O Porto tem mesmo o melhor ataque e a melhor defesa. O melhor ataque com 19 golos apontados, a melhor defesa com apenas 4 golos sofridos. A Académica tem o segundo melhor ataque, 15 golos marcados. Já relativamente aos números defensivos, a estatística não é tão favorável, uma vez que a Académica nas 9 jornadas anteriores já consentiu 10 golos. João Moutinho está coberto. O antigo capitão do Sporting faz o cruzamento, mas a bola vai para uma zona onde apenas estava Pedro Costa a proteger também o seu guarda-redes PZ para que este pudesse segurar. Um jogo especial este para ambos os treinadores, um jogo onde Jorge Costa de alguma forma acaba por revisitar o seu passado enquanto antigo futebolista do Porto, jogador formado no Porto, muitos anos no Futebol Clube do Porto, o seu clube de sempre, do qual foi capitão de equipa, e André Vilas Boas de regresso a Coimbra, o clube, a cidade, o clube que permitiu estrear-se como técnico principal e na divisão maior do futebol português, com uma boa campanha na temporada passada, de onde saiu depois da Académica para o Futebol Clube do Porto. Bola picada ali para Sogu, já tem a marcação em cima do central brasileiro Maicon, mete-se também ao barulho Varela, ainda Maicon, e não é fácil fazer a bola rolar, a bola não rola de todo,
Maicon. Os jogadores já perceberam que muitos deles já estão a tentar conduzir a bola no ar ou picar a bola logo, em vez do tipo de passe tem que ser um passe picado. Portanto, aos poucos vão se adaptando e percebendo, apesar da tentação ser grande quando os jogadores têm espaço para conduzir a bola no chão, mas hoje não dá. Varela com Pedro Costa, ainda Silvestre Varela. Tinha ali perto quer o Moutinho, quer também o Hulk. Álvaro Pereira, Hulk faz a finta. Duarte Gomes estava muito em cima da jogada, ali considerou que não houve infração. Saponaro avança o romeno, tenta avançar o romeno, sai ao caminho Hélder Cabral e depois despacha a equipa da Académica. Vem rolando já apertado junto ao banco do Futebol Clube do Porto, com o avançado da equipa de Coimbra, Miguel Fidalgo, a dar trabalho a Rolando, e acaba por beneficiar a Académica agora do lançamento lateral. Também aqui o Rolando facilitou, achou que dava para conduzir, porque teve tempo para bater a bola na frente, quis conduzir um pouco mais, a bola prende, a partir daí é uma questão de sorte. João Moutinho. Hulk. Berger. Neste jogo a equipa que tiver mais, conseguir pressionar mais o homem que vai disputar a bola e tiver um segundo homem ali perto para aproveitar os cortes que vão ser falhados ou os passes que vão ser transviados, poderá tirar vantagem. É um jogo onde o erro vai estar muito mais perto de acontecer. Quem estiver mais atento, mais vivo, normalmente neste tipo de jogos acaba por decidir a seu favor. E para já, por aquilo que conseguimos perceber, a única situação de perigo até ao momento, nestes 18 minutos iniciais, pertenceu à Académica, cruzamento de Miguel Fidalgo aos 10 minutos, do qual ainda tivemos ocasião de ver a repetição. Berger, Álvaro Pereira, não dá para ficar de facto à espera da bola. Álvaro Pereira. Se há jogo em que a expressão que os treinadores aplicam de nunca confiar ou desconfiar sempre do erro do adversário, aqui, além do desconfiar do erro do adversário, é desconfiar sempre que a bola vai ter duas trajetórias. É normal de bater e deslizar, e a outra de parar e ficar exatamente assim que toca na relva, prender. O Hulk pode chutar, não lhe foi permitido por Hélder Cabral. O Hulk acaba por cair, ainda dá Porto, Falcão falha e João Moutinho chega atrasado perante PZ, depois choca com o guarda-redes francês da Académica. Sim, lance normal, não me parece que haja grande penalidade. Sem ver a repetição, acho que o árbitro fez bem, porque também não tem repetição, portanto terá ficado, acho que não há nada, na minha opinião. Há falta de aderência, provavelmente, mas é normal também haver contacto. Isto não é, na minha opinião, uma simulação. Há um contacto, ele cai, mas o futebol tem contacto e hoje vai ter mais ainda. Depois ali o Falcão não consegue e o João tem que fazer, tem que ir de carrinho, não aleija o guarda-redes certamente, e portanto com o campo como está ele também hoje, os jogadores não vão ficar muito tempo a rolar no chão. Foi o Berger que conseguiu ainda fazer o corte perante a tentativa de remate de Radamel Falcão, e depois PZ a segurar a bola quando aparecia também João Moutinho. Hélder Cabral. Miguel Fidalgo joga bem. Miguel Fidalgo para Lionel. É tal novidade no 11 de Jorge Costa, o brasileiro Lionel, de entrar para o meio-campo para colmatar a ausência do titularíssimo Nuno Coelho, que cumpre castigo, embora dos jogadores com funções diferentes. Lionel a entrar para apoiar mais o ataque, juntando-se a Hugo Moraes, com a partir do tal posicionamento de Diogo Melo um pouco mais atrás comparativamente àquilo que lhe é habitual. Vai entrar do Porto Freddy Guarín. É o Fernando quem não está em condições. O Elton, aqui no momento em que pedia a substituição, indicava as dificuldades do seu companheiro de equipa, e já está o colombiano Freddy Guarín em exercícios de aquecimento em cima da hora para poder substituir o Fernando, que ainda é assistido dentro do terreno de jogo.
Esta é outra questão, as lesões. Eu não sei se foi um contacto, provavelmente pelo tipo para estar a fazer alongamento, é porque foi uma lesão muscular. Irá experimentar se rasgou ou não, e se doer no alongamento normalmente é porque rasgou. E este é um jogo em que vai haver, como há muitas travagens, os jogadores escorregam muito, é muito possível que isto aconteça. O Porto tem a vantagem de ter o Moutinho em campo, que eventualmente será ele a recuar para a posição do Fernando, e o Guarín, que é um jogador muito poderoso fisicamente, desde que não exagere na condução de bola, que ele gosta tanto de fazer, mas que hoje não é possível. Mas no Porto não me parece. Claro que o Fernando está muito bem na sua função, mas o Guarín estará certamente à altura também. Fernando já saiu, está preparado para entrar Freddy Guarín. Ainda houve ali umas últimas indicações de André Vilas-Boas. Porto obrigado a mexer logo aos 22 minutos, praticamente a meio desta primeira parte. Continuamos com o resultado em branco no estádio Cidade de Coimbra, no jogo 3 da jornada 9 da Liga Zone Sagres. Hugo Moraes. Bola cai junto a Álvaro Pereira. Pezé, fora da grande área. Pontapé de Pezé, Bellucci. Procura aproveitar a saída da baliza de Pezé. Muito bem, saiu bem, arriscou, é um perigo, exatamente por o que eu disse. A bola tanto pode rolar e ele conseguiu o corte como conseguiu, mas ameaçou ali prender. E se prende, ele fica a meio da viagem. Mas os jogadores têm que correr riscos também. Depois vem o Moutinho a tentar o chapéu. E o Falcão sempre à espera e à espreita. Até o Pezé riu-se porque viu que ele estava à espera que ele deixasse a bola cair. Hulk vai ganhar o lance. Hugo Moraes, ganhar o número 7 da Académica, consegue fazer o passe, ainda Diogo Valente. Diogo Valente rolando, ajuda de Saponaro e bola fora. E temos Freddy Guarín já dentro de campo, e frustração e também a irritação demonstrada por Fernando. Lesão do jogador do Futebol Clube do Porto, e atenção que estamos a uma semana do clássico Porto-Benfica. Benfica que ontem conseguiu resguardar os jogadores que estavam tapados com cartões amarelos para o clássico frente ao Futebol Clube do Porto, e o Porto tem agora aqui um problema, para já não se sabe, também com esta lesão de Fernando. Mas o Porto tem no seu plantel Porto, o Benfica, mas mais o Porto. Parece-me o Porto este ano a equipa que tem mais e melhores soluções tem mais titulares, digamos assim. Além dos 11, tem mais 4 ou 5 jogadores que entra um, sai outro. Há mais do que acontecia na equipa do Benfica época passada. A equipa não altera para baixo, digamos assim, o seu rendimento. Pelo menos tem sido assim. O Moutinho faz perfeitamente o lugar do Fernando. Tem o Guarín, tem o Ruben Miquel, que sempre que entra é uma boa solução. Portanto, há muitas soluções. É sempre bom ter todos os jogadores disponíveis, mas nem sempre é assim. Ou normalmente há lesões, portanto nada de especial em acontecer mais uma. Também uma entrada do Hulk que chega nas pernas do jogador da Académica. Hulk, como já dissemos, com 8 golos nesta liga. Aliás, as duas equipas dominam a tabela dos melhores marcadores por esta altura. Só se vêem os jogadores do Porto e da Académica no topo da tabela dos artilheiros. Hulk lidera destacado com 8 golos, mas depois temos 4 futebolistas com 4 golos cada, 2 da Académica, Miguel Fidalgo e Sogu, e mais 2 do Porto, Varela e Falcão. 4 golos para cada um destes jogadores. São os 5 homens que estão mais acima no quadro dos goleadores do campeonato português. Lançamento para Pedro Costa. Larga a bola para Diogo Melo. Pedro Costa, Lionel passa por Maicon, já está na área, vai atirar Lionel. Elton defende, ainda a largar a bola, mas depois a segurar. Varela. O Porto conseguiu responder a uma primeira ocasião da Académica aos 20 minutos, naquele lance na área, com a insistência do Hulk, Falcão e Moutinho.
E agora é a resposta da Académica também, a contra-resposta a esse lance aos 26 minutos com o pontapé de Lionel. Muito bem jogado com a Lionel, aproveitar também as dificuldades que os defesas têm em decidir depois do avançado. Guarino substituiu aos 22 minutos o lesionado Fernando. Curiosamente, este campo, e temos reparado, a água concentra-se fundamentalmente nos corredores laterais, e a zona central do terreno, que normalmente é mais massacrada, acaba por ser a zona onde se pode jogar um pouco melhor. Bellucci, mas é Diogo Melo quem chega primeiro à bola. Cristian Saponaro. Falcao. Hulk. É jogado por Falcao. Hulk. Ainda vai lá Hulk. Joga no físico e apita Duarte Gomes o encosto faltoso de Hulk. E apita bem. Dá-me ideia, fica a ideia clara que o Hulk deu um cheirinho no defesa que estava à sua frente. Fez o que tinha a fazer. Às vezes os árbitros não veem. Ganha bem a frente o Cabral e depois o braço direito ainda carrega-o pelas costas. Bem o árbitro até agora. Não vai passar o jogo sem cometer erros, mas até agora nas decisões importantes tem acertado. Paragem de jogo depois deste lance, com a assistência a ter de ser prestada agora ao defesa esquerdo da Académica, Hélder Cabral. A partir do momento em que o jogador vai ao chão em corrida, vai a deslizar e para onde bater em alguém, ou no placar ou num colega. E vimos há pouco o Falcao a disputar a bola com o Berger, parece-me, e foi até à pista. Algumas imagens que ilustram este jogo de futebol à chuva, debaixo de muita chuva e com um relevado alagado, como já dissemos, com muita chuva que tem caído este sábado. Quase parece ali, em alguns momentos, mais um jogo de polo aquático, a ser disputado não num relevado, mas num misto entre um relevado e uma piscina. Hélder Cabral ainda a cochear. Académica para já reduzida a 10, pontapé de PZ. Miguel Fidalgo vai aguentando perante os homens do Porto, que tinha nas suas costas Bellucci e Hugo Moraes. Duelo de camisolas 7, depois este passo comprido de Diogo Melo. A bola chega às mãos de Elton, quase meia hora em Coimbra. Pontapé que sai mal a Elton. Sai mal não, sai muito mal. Não é o primeiro, o Elton tem que ter alguma calma também. Também para ele não vai ser fácil, mas tem que ter alguma calma. Não é a primeira vez que bate mal a bola e ganhar terreno, pelo menos, é importante nestas condições. A Académica nisso, até porque a defesa do Porto está mais subida, porque está habituada a jogar a pressionar e com uma defesa subida, porque tem que ser assim, tem muito mais espaço nas costas para este tipo de passos longos, em que o risco é maior, porque os defesas estão a correr na direção da sua baliza, não podem atrasar ao guarda-redes devido às condições do campo, e portanto traz mais problemas com processos mais simples à Académica. O Porto terá que tentar explorar as costas também da defesa da Académica, que está mais recuada, há menos espaço, mas também se a bola cair ali perto da área, muito poucas vezes o PZ vai arriscar a sair. Saponaro no lançamento. Lionel para Diogo Melo. Hugo Moraes. Álvaro Pereira. Falcao. Fernando Bellucci. Atira para longe Hélder Cabral. Sogu. Sofre falta de Silvestre Varela. Sim, há falta. Varela chega tarde, corta já um movimento. É involuntário, mas dá um pequeno toque na perna do Sogu, que depois tropeça. É normal que isto aconteça. O Varela reagiu tarde a fechar o corredor.
livre já cobrado para a Académica. Álvaro Pereira foi quem afastou da grande área azul e branca. Hugo Moraes, Saponaro, Miguel Fidalgo. Bem jogado. Só gol adiantado. Mas é muito bem jogado. Fidalgo muito bem, é um jogador que tem qualidade, é um avançado com aquelas características, ataca bem as bolas na finalização na área, segura bem, está de costas, entrega para rodar o jogo. É por pouco, mas subiu bem a defesa do Porto. E ali, mas o passo para trás e a tabela logo de primeira é muito bem jogado. Aí está o Hulk. Hulk a conseguir passar. Simulação de Hulk. Bellucci. O Hulk para mim comete um erro. Quem está fora é mais fácil falar. Ele ganha a grande vantagem e ali o que tem a fazer, e que é um perigo e é uma lutaria, é bater forte, se possível a meia altura, ou a bater no chão entre o defesa e o guarda-redes, porque ou alguém faz um autogol ou a bola fica ali parada. Ele pensou cortar, mas ao cortar a bola para trás fica a defesa novamente de frente para a bola. Saponaro ganha a defensiva da Académica, aquela bola pelo ar. Sogu tentava lançar a resposta. Maicon, Varela com Pedro Costa, vai lá também já pela Académica Diogo Melo. Álvaro Pereira lança rápido, seria para Varela, mas antecipou-se Marcos Berger. Guarín, balão de Guarín para facilmente Pezé recolher. Dá-me a ideia que o Guarín, eu pensei que o Vilas Boas fosse recuar o Moutinho para a posição do Fernando, mas dá-me a ideia que não mudou nada, e é o Guarín que faz ali de trinco, médio defensivo, digamos assim, diferente daquilo que me habituei a vê-lo, fundamentalmente com o Jesualdo, em que jogava normalmente a médio, um dos três médios, mas um dos dois dos corredores, digamos assim. Jogo também um pouco mais complicado por força das circunstâncias para o árbitro de Lisboa, Eduardo Gomes, mas para já sem ainda qualquer tipo de senão em termos daquilo que foi decidido até ao momento pela equipa de arbitragem. Guarín vai ser travada por Lionel, velocidade de Diogo Valente. A atenção de Álvaro Pereira e ele livre para a Académica. Também me parece, sem ver a repetição, que o Álvaro foi traído também pela aceleração. A bola travou e o Diogo Valente ganhou um pouco a vantagem que o Álvaro tinha, recuperou-a e ganhou-lhe a frente. E depois parece-me que há aqui um toque, claramente. Aqui parecia que o Álvaro, mas a bola prende e fica para trás, e o Diogo Valente, aliás, que estaria atrasado, acaba por beneficiar da travagem que a bola sofreu. Acabou por ser, no final das contas, um mergulho para a piscina do Diogo Valente, mas não porque tivesse havido uma simulação, houve mesmo um toque. Mergulho para a piscina deve-se ao estado do relevado, e Berger tenta o cabeceamento. Ficam a pedir os jogadores da Académica que a bola terá sido travada pela mão ou pelo braço de um jogador do Porto. Se a repetição não consigo perceber, é muito bem marcado o livre, fora dos defesas, portanto um pouco mais recuado do que é costume, bate bem. O Diogo Valente é um jogador que bate muito bem este tipo de bolas, e daí o Porto ter também que ter algum cuidado, fundamentalmente daquele lado, porque ele bate muito bem com o pé esquerdo na direção da baliza. E a tal importância acrescida dos lances de bola parada neste jogo para poder resolver o jogo. Vamos tentar então perceber o que aconteceu. Não. Dá-me a ideia que a bola toca no braço, mas enquanto o critério for bate na mão, mas aceito perfeitamente. O Maicon tem o braço junto ao ao corpo, portanto, aqui, olhando pelos critérios da razoabilidade. E para mim nem há discussão, enquanto é o critério do árbitro, portanto é involuntário, claramente está na direção do corpo, não abre os braços para alargar, digamos assim, a barreira à bola, portanto aceito perfeitamente que não marque nada. Futebol Clube do Porto, líder do campeonato com 22 pontos para já, frente à Académica, terceira classificada, tem 14 pontos. Pelo meio destas duas equipas está o Benfica com 18, Benfica que já jogou e venceu
Atrás está o Sporting de Braga com 14 pontos, que já jogou este sábado e perdeu. Berger. A grande dificuldade do Porto tem a ver com o posicionamento para estas características de campo. O posicionamento da defesa bem recuada da Académica, o que torna o campo muito longo até o Porto chegar às costas da defesa, que seria o que o Porto deveria buscar. Daí eu ter feito o reparo ao Hulk, depois de ganhar as costas da defesa, volta outra vez para trás. Portanto, vai ser difícil, eles estão quase em cima da área e, portanto, há espaço, mas como não dá para conduzir a bola, o portador da bola não tem espaço para conduzir e servir bem os colegas, é uma boa estratégia este posicionamento da defesa Académica bem recuado. Sogo. Intromissão de Álvaro Pereira, mas a bola fica ainda a pertencer à Académica. Diogo Melo. Miguel Fidalgo empurra, mete as mãos pelo menos ainda nas costas do Maicon. Deu-lhe um cheirinho também. Não fez o teatro suficiente para ganhar uma falta. Já vi, por exemplo, o Pepe é um jogador que só com um sopro normalmente faz logo uma queda aparatosa. O Maicon hesitou entre cair ou não e percebo, também não marcaria falta, não me parece que seja suficiente para ele cair. Miguel Fidalgo, avançado da Académica, o madeirense Miguel Fidalgo, canto para Diogo Valente. Maicon. Hugo Moraes. A bola viaja novamente para a direita e livre para a Académica. Derrube de João Moutinho. Pareceu-me cartão amarelo para Moutinho. O Diogo Valente já tinha passado, ganhou a vantagem. Acaba por ser um lance caricato, porque há uns ressaltos e acaba por ser um passe brilhante. Algo involuntário, pelo menos é qualidade onde o sítio onde exatamente a bola caiu. O João está atrasado e ali tem que fazer falta, porque se o Diogo Valente vai embora, vai entrar dentro da área, porque é muito perto já, e mais um livre perigoso para o Porto. Parece-me que a Académica consegue criar mais moça exatamente por conseguir fazer os passos nas costas da defesa do Porto. Cartão amarelo mostrado pelo árbitro de Lisboa, Eduardo Gomes, João Moutinho. O quarto, como vimos naquele grafismo, o quarto amarelo de Moutinho nesta liga. Livre de Hugo Moraes, a bola não transpõe a mini barreira de dois homens dos Dragões. Bellucci. Tem estado bem o Bellucci, é daqueles que tem tentado jogar melhor com as condições do relvado. Diogo Melo. A portar-se bem Diogo Melo. Sogu perde algum enquadramento e também ali a colocação do corpo para o remate da ideia que não foi a melhor. Fico com a ideia clara que os jogadores do Porto estão muito distantes uns dos outros. Este excelente pormenor de Diogo Melo, conseguir também lançar a bola para Sogu. O Álvaro Pereira atrasado e portanto a Académica agora nestes últimos minutos tem conseguido ganhar algum ascendente em relação à equipa do Porto. Parece-me que o Bellucci e o Varela vão ter que sair um pouco dos seus corredores, juntar mais dentro para ganhar número na zona central, para não haver tanto espaço e poderem a partir daí sair para a frente. Parece-me que estão muito abertos, é um hábito, não é em 30 minutos que se alteram os hábitos de já alguns meses de trabalho e portanto terá o Vilas Boas, na minha opinião, corrigir esse aspecto, porque a Académica ganha um ascendente e dá-me ideia que é os jogadores do meio campo do Porto estarem um pouco próximos e em número inferior. A Académica vai ganhando faltas, a Académica que tem um bom registro de golos marcados de cabeça neste campeonato e pode continuar a tentar fazer valer também esse registro nesta partida frente ao Porto, no seguimento das faltas que irá ganhando, das quais irá beneficiando nas imediações da área azul e branca. Faltam 5 para os 45. E temos visto também nos lances de bola parada, normalmente a bola não sai como é normal, está a sair quase sempre baixo. Isto tem a ver também com as condições do terreno, porque para os jogadores, a maior parte dos jogadores bate estas bolas cortada, quando digo cortada é a bola a descrever uma curva ou no sentido da baliza ou no sentido contrário, mas é mais difícil porque estando molhado desliza, não é só os guarda-redes que a bola foge na luva, mas os jogadores também ao bater com a bola muito molhada e as botas também bastante molhadas é difícil incutir o efeito desejado à bola. Berger. Hugo Moraes ficou quase no mesmo sítio aquela bola.
Mas há uma infração do Moutinho, terá utilizado o braço para ajeitar. Tem que ter cuidado, já tem um amarelo, é um lance involuntário também me parece, nesta vez tem os braços já fora do corpo, também me parece que seria exagerado expulsar um jogador por tocar a bola com o braço perto da área do adversário. Dezé, Guarín, Diogo Valente, remate de Diogo Valente, estirada de Elton para fazer a defesa. Dá-me a ideia que ele não quis arriscar, mas a bola não iria na direção da baliza. Fiquei com essa. Não, a bola não ia, mas não convém correr riscos em relação aos guarda-redes. Em ação nos últimos minutos no ataque da Académica, Diogo Valente, ele que esteve durante cerca de 3 anos ligado ao Futebol Clube do Porto. Primeira temporada ao serviço da Académica, para aquele que é um dos habituais jogadores de Jorge Costa no 11 da Académica. E golo! Silvestre Varela a marcar um grande golo a 2 minutos e meio do intervalo. Bola no ar na área da Académica e depois vale a pena ver já de seguida aquela execução de Varela. É fantástico. Lá está um lançamento em lateral, uma falha na interseção. Dá-me a ideia que até o jogador da Académica que não consegue emendar bem, acaba por desviar a bola para dentro da área e o Varela com muito espaço, anda ele ali, recua um pouco e faz um pontapé fantástico. Escorrega ainda ao pé de apoio e há males que vêm por bem em relação ao Varela. Escorrega e acaba de fazer um gol magnífico. Estava de costas para a baliza, roda, escorrega no momento de fazer o remate, mas escorregou no momento certo. Escorregou no momento certo para que aquela rotação coroada com remate simultâneo pudesse ali Varela ficar muito bem enquadrado em termos também de posição do corpo para rematar daquela forma e não dar qualquer hipótese ao guarda-redes Pezé. Neste jogo é uma pena que com a qualidade que as duas equipas têm, tanto em termos ofensivos como defensivos, da pressão, da agressividade e da ambição que têm em chegar ao gol, mas parece-me que é isto que faz sentido neste tipo de jogo, aproveitar as bolas paradas. Quem aproveitar melhor os erros do adversário, normalmente isso acontece em todos os jogos. Maicon, e foi no seguimento de um lançamento lateral para o Porto que o golo aconteceu. Tentativa de corte, tentativa de tirar a bola da defensiva da Académica, mas esta a ir para o sítio onde estava Varela, que teve grande mérito na forma como quase inventou aquele golo. Já no período de descontos da primeira parte do jogo entre Académica e Futebol Clube do Porto, voltamos a ter imagens do estádio Cidade de Coimbra, numa altura em que o jogo está parado, e vamos, penso que já perceber porquê. O Elton ficou lesionado. Leva um toque na cabeça por parte do jogador da Académica. Já tinha a bola há algum tempo, não se pode dizer que seja há muito tempo, mas percebe-se a intenção, o avançado tentar perturbar e tirar alguma vantagem, mas é um grande cruzamento. Parece-me que foi do Hugo Moraes, que faz um belo cruzamento e cria dificuldade imediatamente à equipa do Porto.
Chegamos ao final da primeira parte, esgotados os 2 minutos de compensação que o árbitro de Lisboa, Duarte Gomes, deu. Silvestre Varela vai fazendo a diferença nesta batalha à chuva entre Académica e Futebol Clube do Porto. O avançado marcou um excelente golo à passagem do minuto 43. Já vamos rebuscar esse instante. Cidade de Coimbra, jogo Académica Futebol Clube do Porto, ainda em tempo de intervalo, muita chuva também sobre a cidade de Coimbra e sobre este estádio em particular, deixar o relevado em condições difíceis para duas das melhores equipas do campeonato. Uma primeira parte muito musculada, muito batalhada, que teve no seguimento de um lance de bola parada, um arremesso lateral, teve aí origem o único golo da primeira metade, quando parecia que o jogo iria para descanso com 0-0, eis que Silvestre Varela, com uma notável execução, tirou um coelho da cartola, dando assim vantagem ao Futebol Clube do Porto. Aproveita-se este período de descanso para tentar com que a água possa escoar ali um pouco melhor no relevado do estádio Cidade de Coimbra. Aproveita-se também para reforçar as marcações das linhas, mas não irá de facto alterar-se muito este estado de coisas relativamente aos problemas com que os jogadores de ambos os conjuntos irão ter de continuar a lidar no decorrer da segunda parte. Para já, o Porto vai conseguindo naquilo que é mais importante, em vésperas do clássico frente ao Benfica, conseguiu sair por cima desta autêntica batalha à chuva frente à Académica, vence por 1-0. Estamos ainda no período de intervalo, sem que as equipas tenham regressado ao relevado. Temos então mais uma pausa para fazer nesta transmissão Sport TV do Académica Futebol Clube do Porto. Mais um pouquinho e já estamos de regresso. O Futebol Clube do Porto vence a Académica por 1-0 no estádio Cidade de Coimbra. Pedro Henriques, a chuva agora por estas imagens parece que deu algumas tréguas, mas no que concerne ao jogo temos o golo de Varela a desequilibrar este duelo. Sim, é verdade, muita dificuldade os jogadores se adaptarem às difíceis, muito difíceis condições do terreno, alguns a fazerem-no mais rapidamente, e o Porto a retirar a vantagem naquela que é a melhor solução para este tipo de terreno. Bolas paradas, lançamentos, cantos, livres, tudo vale para chegar perto da baliza do adversário. Foi mais eficaz o Porto, teve muito poucas situações. A Académica parece-me que na primeira parte se adaptou um pouco melhor, devido também ao posicionamento mais adiantado da defesa do Porto, em que mais vezes foi solicitado nas costas, mas o que vale é o resultado. O Porto está a ganhar. E agora na segunda parte vamos ver se não chover mais. Certamente que este campo, como eu já referi, é um campo mais duro e que portanto aguenta mais o pisar dos jogadores, né, com tanta água. Portanto eu espero que as condições do campo não piorem para vermos um pouco mais de futebol, sendo que é muito difícil jogar nestas condições, mas as equipas o que têm a fazer, e dá-me a ideia que agora para a segunda parte o Porto poderá tirar a vantagem que a Académica tirou na primeira, ou seja, a defesa da Académica vai subir um pouco mais para arriscar para ganhar, o Porto irá recolher também para não ser surpreendido tantas vezes nas costas, e tem mais espaço na defesa da Académica de Coimbra para meter nas costas para o Varela ou para o Hulk, tendo aqui a especial atenção também, parece-me que o Vilas Boas terá que o fazer mais cedo ou mais tarde, em relação ao cartão amarelo do Moutinho. Se tivesse um árbitro um pouco mais aflito em termos de cartões, poderia ter dado um segundo amarelo que me parecia exagerado claramente, mas a verdade é que a bola bateu no braço. Com este tipo de condições pode acontecer com alguma frequência uma falta, um deslizar do jogador e vir ao adversário, e é um lance aparatoso. Portanto, alguns cuidados a ter extra, fundamentalmente para quem já tem amarelo. Continuamos à espera que as equipas de Académica e Futebol Clube do Porto regressem para o início da segunda parte. Vamos fazer uma última pausa publicitária, não sem antes revermos de um outro ângulo o excelente golo que Silvestre Varela marcou esta noite. É já o seu 5º golo neste campeonato. 1-0 para o Porto. Quando voltarmos é para o recomeço do jogo.
Silvestre Varela, o homem da noite para já na cidade dos Estudantes, marcou um excelente golo, o golo que vai colocando a equipa de André Vilas-Boas a vencer a Académica por 1-0. Golo que esta noite ainda não marcou, ele que lidera destacado a tabela dos artilheiros desta Liga Zone Sagres 2010-2011. Já temos as equipas de volta ao terreno de jogo, que foi alvo de muita atenção para tentar minimizar os estragos que a chuva tem provocado. Duarte Gomes vai apitar para o início da segunda parte. Volta a jogar-se então este Académica 0, Futebol Clube do Porto 1, sem alterações nas equipas, para além daquela que André Vilas-Boas foi obrigado a fazer ainda no primeiro tempo, quando Fernando saiu lesionado e entrou para o lugar do médio brasileiro o médio colombiano Freddy Guarín. Já agora dizer que os suplentes da Académica para este jogo são Ricardo Amoreirinha, Papo Pessoa, Diogo Gomes, também Júnior Paraíba, Éder e Amaury Bischoff. Os suplentes do Porto são Beto Otamendi, Emílio Rafael, Ruben Miquel, Rodrigues e Walter. Também o era Guarín, mas Guarín já passou para dentro do relevado em virtude dessa lesão de Fernando na primeira parte. Lançamento para o romeno Cristian Saponaro. Corte de Diogo Melo. Porto viu o Benfica aproximar-se. Benfica que arrancou com esta jornada 9. Equipas separadas para já por 4 pontos a uma semana do clássico do Dragão entre Benfica e Porto, entre Porto e Benfica. Mas o Porto, se conseguir vencer a Académica, irá ficar novamente com 7 pontos de vantagem sobre o rival da Luz. E é para já esse o grande objetivo dos Dragões. O Porto, se consegue receber o Benfica com a vantagem de 7 pontos, tem dois caminhos: ou ganha e dá uma machadada no campeonato, ou se empata, fica tudo ainda confortável para o Porto. Perdendo, e tudo depende do resultado de hoje. Eventualmente, se o Porto ganhar, claramente fica a jogar não de cadeirinha, mas com um conforto grande ainda. Diogo Melo, bola para Sogu, seria para Sogu, um pouco mais longa, e permite que Elton pudesse antecipar-se ao avançado senegalês da Académica. É um corredor central, pode haver uma zona ou outra com mais água, mas normalmente é onde a bola vai deslizar mais naturalmente. Aqui nos corredores, fundamentalmente deste lado que estamos a ver mais próximo da câmara, será o que está em pior estado. Mais um lançamento longo para o ataque da Académica e para Miguel Fidalgo. Pedro Costa. Maicon. Berger. Varela. Jorge Costa pedia ali pressão, mas com calma por parte dos seus homens. O Hulk muito bem para Falcao. Falcao tenta fazer o cruzamento, a bola fica presa, cruza agora e corte. Quando o Hulk já se preparava para cabecear para o golo, o corte providencial de Hélder Cabral. É muito bem jogado, o passe é magnífico, o passe do Hulk. Ali o Falcao hesita um pouco a perceber a trajetória da bola, tenta o cruzamento primeiro e depois lê muito bem, mas o defesa foi muito eficaz. O Hélder Cabral esteve sempre muito perto do Hulk, isso é meio caminho andado para depois ou ganhar a bola ou pelo menos estorvá-lo, e ele cortou muito bem. Eze. Saponaro. Hulk. Pedro Costa. Sogu. E agora bate ali muito longo o Sogu. Este não é um jogo bom, não é um jogo bom, entre aspas, para jogadores muito rápidos. Temos visto com muito mais dificuldade. O Sogu também, no campo normal, aqui era meio caminho andado, o Saponaro ficaria a vê-lo, mas a verdade é que
nem todos os jogos podem ser assim, e este jogo favorece normalmente os defesas que têm de defrontar jogadores muito rápidos, porque podem emendar ou recuperar o terreno com as trajetórias que a bola vai tomando diferentes. Maicon. Bola a sair junto ao banco do Futebol Clube do Porto, onde André Vilas-Boas vai dando as suas indicações. Dois dos treinadores mais jovens deste campeonato estão frente a frente nesta partida. André Vilas-Boas, 33 anos, ex-académica, ex-técnico da Académica, e Jorge Costa, 39 anos, o antigo capitão do Futebol Clube do Porto. Na temporada passada fez um campeonato tranquilo à frente dos algarvios do Olhanense, que substituiu André Vilas-Boas no comando técnico da Académica. Hulk e Hélder Cabral. Saponaro não inventa. Faz muito bem. A defesa do Porto, aqueles que têm arriscado um pouco mais, tem sido o Rolando e eventualmente aqui e ali o Álvaro Pereira. O Saponaro e o Maicon têm jogado de forma prática e sempre bem. Rolando a fazer o mesmo que tinha feito há pouco o seu colega de equipa. Foi de um lançamento dali, daquela zona, que nasceu o golo do Porto a 2 minutos do intervalo. João Moutinho, o único jogador que viu cartão amarelo no decorrer da primeira metade. Varela transporta a bola. Varela, Álvaro Pereira, Berger, intervenção do austríaco, central da Académica. Álvaro Pereira, indo ao desvio de cabeça de Falcao. Guarín, Hulk e Orlando. Orlando, que é o outro defesa central da Académica. Depois o remate do médio colombiano Freddy Guarín. Falcao tem outra característica que podemos ver no lance do gol, em que o Berger corta a bola, mas a bola ainda é disputada e bate ainda no Falcao e sobra para o Varela. Aqui novamente ele disputa, normalmente o defesa ganha, mas ele acaba por tocar sempre na bola. É muito importante num jogo destes que o avançado não se limite a disputar as bolas que vão redondinhas, digamos assim, para eles, mas também estorvar sempre o corte, digamos assim, do defesa, porque o mau corte pode criar uma situação de gol, como já aconteceu neste jogo, e portanto é fundamental que os avançados tenham um espírito de sacrifício para ir a todas. Hélder Cabral, Rolando, Saponaro, Diogo Melo, Varela, desviando para Álvaro Pereira. Orlando, Pedro Costa, de cabeça, a interseção de Álvaro Pereira. Este mais um bom pormenor também de Diogo Melo, já não é o primeiro neste jogo, por parte deste centrocampista brasileiro, que veio do Portimonense para a Académica no início da época. Berger, vai sempre dividir, é sempre apertado. Portanto, a defesa nunca está muito à vontade para despachar bem, tem que despachar logo ali para perto e com isso ganha o Porto. É fundamental, tanto de um lado como do outro. De um lado Académico igual, o Fidalgo é um jogador menos batalhador, parece-me a mim, que o Falcao, de nível diferente, evidentemente, mas é muito importante para as suas equipas que o façam mais vezes. Álvaro Pereira, o Porto volta a ensaiar um lance idêntico àquele que deu o golo aos 43 minutos, na sequência de um arremesso lateral longo para a grande área da Académica. Álvaro Pereira, Berger
e Canto. Difícil. Aqui vai aqui mais um exemplo daquilo que eu referi anteriormente, ou seja, na primeira parte em relação ao lance do Hulk, que ganha à frente do defesa e volta para trás. Aqui o Álvaro, um cruzamento que à partida não daria nada, mas com as difíceis condições de um campo, vimos a dificuldade que o Berger teve em cortar a bola para que ela não passasse por baixo do pé. Canto de Hulk, cabeceamento de Falcao. A bola a ser travada, mas aí está mais um lance de bola parada que podia ter feito outra vez a diferença. Bem marcado, demasiada liberdade parece-me dada ao Falcao, não lhe retirando o mérito evidentemente, mas depois a bola parece-me que placou ali em alguém e acaba por não tomar o caminho da baliza. Portanto, a Académica tem que arriscar um pouco mais, alterar de alguma forma as suas ideias para este jogo, porque o Porto está tranquilo. Não é um jogo sereno para nenhuma equipa, porque a qualquer momento pode surgir um gol do nada, mas ainda assim a Académica penso que deverá ter que acelerar um pouco mais ou colocar mais gente para provocar o erro mais vezes na defesa do Porto, fundamentalmente. 10 minutos da segunda parte, lança a bola Pedro Costa, devolve Diogo Melo, Guarín, Berger, Falcao. Ele dominou Hulk, seguiu para Diogo Melo, protege perante Moutinho, mas acaba por ser desarmado por Freddy Guarín. Freddy Guarín apostava na desmarcação de Hulk. A ideia era boa, mas o Hulk tinha feito um movimento de ruptura, mas mais aberto para o lado esquerdo do campo, e depois a bola acaba por circular na melhor zona do campo, que é a zona central onde a bola consegue rolar, não travando a distância a que o Hulk estava, tornava quase impossível chegar ao lance. Se bem que para ele, às vezes o impossível torna-se fácil de resolver, mas de facto era uma distância estava muito atrasada. Radamel Falcao, tal como Hulk pisou no último jogo do campeonato, na goleada por 5-1 frente à União de Leiria. Fora de jogo tirado a Sogu. É um jogador fantástico, pela qualidade que tem, os golos que faz, os lances de cabeça com o pé, as movimentações brilhantes que vai fazendo durante todo o jogo, e depois o que trabalha na frente e o trabalho que dá a pressionar e a ir a todas as bolas é de facto uma mais-valia, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos também. Um bom exemplo para todos os avançados. Moutinho, decidido, João Moutinho, liberta para Varela, centro de Varela, ainda deu a chance a Falcao para fazer a emenda. É muito bem jogado pelo João, novamente na melhor zona do campo, a conduzir, bom passo para o Varela, cruzamento, lá está como eu referia anteriormente, e volto a insistir com a situação do Hulk entre os defesas e o guarda-redes, porque é onde se torna dificílimo, e depois ali a bola, o defesa não consegue chegar à bola, e o Falcao novamente bem posicionado, desta vez ao segundo posto, mas tem ali a tentativa de corte do defesa que lhe tira um pouco a visão, e é difícil emendar a finalização naquela altura, mas o que conta é a bela jogada do Porto. Eze Está a arriscar um bocadinho, já não é a quarta ou quinta vez que bate a bola fora da área, tem que ter algum cuidado. Varela, bem jogado, difícil, mas bem jogado. é empurrado por Hugo Moraes. Um jogador como a potência que o Varela tem, não é estas condições do campo que o vão derrubar, assim ela rola para ficar à sua frente. Mas dá-me ideia que o jogador Académico acaba por cortar a bola, mas evidentemente houve ali toques antes no Varela e o árbitro acaba por assinalar bem a falta. Guarín. O Guarín entrou discreto, mas tem sido rigoroso num aspecto, é ficar ali bem no posicionamento à frente dos seus defesas para uma zona fundamental nestas condições do campo que eu referi anteriormente. Está ali sempre pronto para a segunda bola, não desposicionar muito dali. O jogo aparentemente está tranquilo, mas não está resolvido, e portanto, mais uma vez, lá vai o PZ. Lionel.
conseguiu passar por Bellucci, que dobra Bellucci, feita pelo seu companheiro Freddy Guarini. O Porto tem essa vantagem, tem os jogadores mais fortes fisicamente. Além de outras coisas, tem o Guarini, tem o Varela, o Hugo, são jogadores muito poderosos neste tipo de condições, no contacto, normalmente ganham. Golke. Porto que só tem um empate neste campeonato, tem 7 vitórias, um empate e ainda nenhuma derrota. O único empate que registou foi num jogo fora de casa, foi na 7ª jornada da competição em Guimarães, frente ao Vitória Legal, um empate a uma bola. Agora com esta saída, em teoria, também um pouco mais difícil a Coimbra, perante uma Académica que está a realizar um excelente início de campeonato. Estamos com 1 hora de jogo, continua a valer esse golo de Varela, que surgiu aos 43 minutos, e o Porto vai mantendo a dianteira no resultado. É de facto um registro notável, o arranque do Porto, a partir do momento em que os jogos começaram a valer, e a forma como a equipa joga, muito bem. Quando tem a bola, transita com 3, 4, 5 jogadores para o ataque, com uma sede de golo impressionante, bem na agressividade, melhorou os níveis de agressividade em relação à época passada. É normal também, tem um pouco a ver com a filosofia do treinador, e é uma pena que este jogo não tenha permitido que as duas equipas, boas equipas, refiro novamente, que não tenham podido. Não é um bom exemplo da forma como costumam jogar. O Clube do Porto, que em 15 partidas oficiais esta época venceu 14 e não tem nenhuma derrota, só tem esse empate que foi para o campeonato em Guimarães, frente ao Vitória de Guimarães. Uma Académica que nos jogos para o campeonato, no seu estádio, tem 3 vitórias e um empate, ainda não perdeu, está a perder frente ao Porto, mas das equipas que já visitaram Coimbra para este campeonato, só o Olhanense, logo na segunda jornada, é que conseguiu pontuar, arrancou uma igualdade a uma bola. Depois já aqui perderam a Naval por 3-0, Vitória de Guimarães por 3-1 e também o Nacional da Madeira na jornada anterior, que perdeu por 2-1. Falcao. A ideia era boa, mas o jogador que fez o passe é o que costuma estar naquela zona, portanto, mas a tabela aérea, digamos assim, entre o Moutinho e o Falcao é muito bem jogada. Moutinho, Bellucci. Bellucci tem estado muito bem também. Saponaro. Aquele pedaço do relvado completamente dominado por camisolas azuis e brancas. Na medida que o Jorge vai ter que fazer alguma coisa. A equipa está caída, não consegue chegar à baliza do Porto, que está confortável, e aquilo que se pede ao treinador é que retire o conforto ao adversário, ou pelo menos que tente. Não quer dizer que não possa chegar ao golo, mas é mais difícil se não conseguir se aproximar nem assim da área do Porto, dificilmente fará um golo. Portanto, não é fácil fazê-lo, mas terá que alterar alguma coisa, ele já terá percebido, senão começa a tornar-se depois um pouco tarde para reagir às adversidades que o Porto tem incutido à Académica. Fundamentalmente nesta segunda parte se esperava uma reação da Académica, mas que não está a acontecer ainda. Maicon. Académica que chegou a estar mais confortável neste jogo, como disseste no início, perante as adversidades, quer as do relevado, do estado do relevado, quer também, obviamente, as adversidades inerentes à equipa, a uma equipa como a do Futebol Clube do Porto, mas que nesta fase em que lá está precisa também de reagir, e o resultado não lhe sendo favorável, não está a conseguir. Já estava o jogo parado, Veio de posição irregular. Ainda houve, creio que um puxão em Soku. Mas ele, tal como há pouco, veio, pelo menos foi essa a indicação do lado, veio de posição irregular, portanto o agarrão não conta. Está distraído, não é a primeira vez. Bola tocada por Hugo Moraes. A verdade é que a Académica na primeira parte, fundamentalmente até ao gol do Porto, era a equipa mais perigosa.
Muito bem tirado, arriscou muito o Elton. O Elton ficava a meio caminho, porque já não chegava lá. Se o Álvaro não tem um corte tão preciso, tão certeiro, o Elton estaria em maus lençóis. Evidentemente, com o relevado nestas condições, é difícil fazer golos. Mas novamente Álvaro Pereira. Pedro Costa. Quem chega primeiro é Berger. Tem sido um duelo interessante. O Berger com o Falcao vão chegar os dois ao fim completamente de rastro, digamos assim. Finta de Moutinho. Passe comprido de Moutinho. Hulk pode marcar. Hulk, a bola sai desenquadrada com a baliza que estava desguarnecida já perante aquela saída também de Pezé. Pezé precipitou-se, ficou a contar que a bola deslizasse mais rápido, mas não pode arriscar. É fácil falar quem está fora, mas a verdade é que cometeu um erro, acabou por forçar o Hulk à finalização, mas o Hulk não costuma falhar muitas vezes. Felizmente para a Académica falhou. E vemos nesta segunda parte o Porto com mais possibilidades, digamos assim, de explorar as costas da Académica. A defesa do Porto não está tão subida, não tem necessidade de o fazer, nem dá para pressionar muito, porque os jogadores, como eu também já referi, não conseguem controlar a bola e ler o jogo para servir bem os colegas. Portanto, a ideia do Porto não subir tanto a sua defesa e tentar chamar a defesa da Académica para mais perto do meio campo, para depois meter nas costas para o Hulk, para o Varela ou para o Falcao e poderem, a partir do momento em que a bola cai nas costas do defesa, é meio caminho andado para um lance perigoso. Porto que já teve nesta segunda parte pelo menos 3 situações para poder fazer o 2-0. Um cruzamento de Falcao para o Hulk, que motivou uma intervenção preciosa de Hélder Cabral. Depois também um cruzamento do Varela para o Falcao a tirar a bola para fora. E agora esta última oportunidade com Hulk a rematar ao lado, quando tinha boas condições também para poder fazer o gol. Neste caso agora o Varela é aquilo que o Porto precisava e parece-me que o segurar ou ganhar o jogo para o seu lado tem um pouco a ver com isto. O Varela ocupar posições mais interiores no campo para fazer ali, ajudar os médios do Porto, porque eram por vezes batidos pelos adversários e conseguiam galgar metros e servir os colegas. Daí estas situações em que a Académica, não que tenha criado mais situações de gol que o Porto na primeira parte, mas alguns lances de frição perto da área do Porto. Portanto, o Varela fechando um pouco mais o Hulk, ajuda menos propenso a defender, até porque é um jogador que resolve muito na frente, portanto tem que ser poupado. Mas é fundamental que o Varela e o Hulk, quando puder, venham dentro para povoar mais aquela zona. Lionel. Jorge Costa vai mexer. Tem que o fazer já. Parece-me a mim até, é sempre, volto a dizer, porque para não ser mal interpretado, é sempre mais fácil decidir para quem não é treinador. Os treinadores é que correm os riscos, mas parece-me que aos 70 minutos era previsível que a Académica não estava bem no jogo desde os primeiros 5 minutos dessa segunda parte, mas o Jorge ainda deu oportunidade aos que lá estão, ele conhece-os melhor que ninguém, de tentar que um lance fortuito pudesse criar uma situação. Como não consegue criar, há que não esperar sempre pela sorte e mexer, baralhar o jogo para pelo menos tirar o conforto ao Porto. Vai entrar um avançado, Éder. Entretanto, Bellucci não volta a dizer, fez uma maldade ao jogador da Académica. Os jogadores normalmente com estas condições já não esperam este tipo de dribles, portanto, como perdem o hábito, acabam por facilitar um bocadinho. Mas ele tem feito isto de forma brilhante, Bellucci, picar a bola. Bem, faz aqui 2 maldades ao mesmo jogador. Passou mesmo uma bola rente à cabeça do Diogo Valente, né? E depois outra vez a finta para o outro lado. Este lance dá a direita a ficar logo ali no chão, 2 vezes. Mas muito bem, Bellucci, lance brilhante. Moutinho abrindo para Varela, encara Pedro Costa, o defesa direito da Académica. Não ganha ali uma falta porque o Varela é forte e quer ganhar sempre as bolas todas. Se é um pouco mais malandro, digamos assim, de costas para a baliza, o jogo controlado, aquela pancada era o suficiente para ele cair e ganhar uma falta e mais um lance perigoso para o Porto. E vamos ter a primeira substituição na Académica.
Já tínhamos visto que o número 21, o avançado Éder, era o jogador que ia entrar. Vemos agora que o jogador que sai na formação de Jorge Costa é Lionel. Aquela que era a novidade na equipa de Jorge Costa, comparativamente ao 11 da Académica, que tem sido um 11 praticamente inalterável nos últimos jogos. Atenção a Falcao, por alto! Falcao com esta chance para alargar a vantagem do Porto. É mais uma da equipa de André Vilas-Boas na segunda parte. O Berger é muito mais lento que o Falcao. Não é a primeira vez que o Falcao lhe ganha metros. Fiquei na altura, no momento inicial, com a ideia que ainda haveria um desvio, mas provavelmente foi um erro. Sogo. A Académica agora irá, penso eu, o Éder é um jogador muito poderoso, irá colocar-se ali na frente, talvez com apenas 2 médios, quase um 4-2-4 com a posse de bola. Ganha bem ali a falta ao seu, com meio metro físico, e ele faz o seu papel. Diogo Melo e Hugo Moraes, os tais 2 médios na equipa de Jorge Costa, e depois Diogo Valente, Sogu, Miguel Fidalgo e agora também Éder. 4 unidades de características claras. Hugo Moraes para Elton.